Bom dia! A paz de Jesus e o amor de Maria, que nesta manhã de sábado, manhã linda, que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa casa para adentrar a palavra de Deus. Fique agora com o nosso Bom Dia com Maria. O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, do 43 ao 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficavam escondidos, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, por quanto tempo, nós estamos tampando os nossos ouvidos para não ouvir o que Deus nos fala, para não ouvir o que Jesus nos fala através da sua palavra, nesse mês de setembro, o mês da Bíblia, um mês propício que a igreja nos convida a mergulhar na palavra. Essa palavra que nos enche, nos preenche, que nos completa. E o nosso coração muitas vezes está fechado para que essa palavra adentre em nós. E como os discípulos aqui, eles não estavam compreendendo o que Jesus falava. E também tinham medo de perguntar, e isso acontece muito conosco. A gente ouve uma pregação, a gente ouve um testemunho, a gente ouve a homilia, que muitas vezes fala tão forte conosco, só que nós muitas vezes não temos o discernimento para entender e não perguntamos. E aí nós nos preenchemos da maneira que a gente quer, a gente acaba não nos preenchendo da maneira correta com a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós temos medo de renunciar, nós temos medo de fazer aquilo que Jesus nos pede. Temos medo da renúncia, temos medo do radicalismo. E com isso nós não mergulhamos na palavra. E quando Jesus diz aqui aos seus discípulos que o Filho do Homem vai ser entregue aos homens. Ele é entregue a nós todos os dias em sacrifício na Santa Missa. Ele é entregue a nós todos os dias dentro da palavra. Ele é entregue a nós todos os dias através do irmão, de um abraço, que não podemos abraçar, nessa época de pandemia. Mas no contexto geral, nós podemos observar que Jesus ele é entregue a nós todos os dias, e aqui ele ia ser entregue aos homens para ser julgado e crucificado. Então Jesus ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. E o que ele fez? Ele teve medo, ele tampou os ouvidos para ouvir o que Deus queria. Ele ficou 40 dias no deserto, ali, se preparando para esse momento, ouvindo o Senhor, ouvindo o Pai. Que nós possamos entrar em nós, silenciar conosco nesta manhã, nesse dia de hoje, e procurar ouvir o que Deus nos fala, e entender aquilo que Ele tem para nós, e entender o propósito que Ele tem, o que Ele preparou para nós. E não temos medo de perguntar, e não temos medo de querer entender realmente. Meus irmãos, a riqueza da palavra de Deus, ela é tão grande, ela vem nos conquistando a cada dia. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que Deus é só amor. Deus é amor o tempo todo. Deus nos ama, Deus nos alerta, Deus nos prepara para a volta de seu Filho Jesus. Amém?
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos no nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.